Olá, uma boa tarde a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Filemon. O canal Filemon tem sido um canal de bênção para todos vocês. E nesta tarde vou gravar aqui mais uma videoaula no nosso segundo trimestre. Ao assistir esse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscrevam e nos ajuda a manter esse canal. Envie esse link a todos os seus amigos, os irmãos em Cristo, e peça para eles se inscrever junto para nos ajudar no nosso canal, amém? Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. Muito bem, nós estamos no segundo trimestre do ano 2020, estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? Hoje nós vamos meditar um pouco aqui na lição número 2. Esta lição ela está datada para o dia 12 de abril, próximo domingo, né? E o título dessa lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Nós temos aqui um texto áureo que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Temos uma verdade prática que diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois versículo 9 ao 14. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, tá? Temos aqui um objetivo geral, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos, temos o primeiro, que é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo tópico é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro tópico é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Amém? Eu gostaria de, nesta tarde, estar somente meditando no tópico número 1, que fala sobre a nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. Amém? Este primeiro tópico tem 3 subtópicos, que o primeiro fala sobre a toxologia, e o segundo fala sobre as bênçãos espirituais, e o terceiro fala da nova condição. Amém? Muito bem. Nós vamos aqui, meus irmãos, ler a introdução da nossa lição. A introdução, ela é um texto introdutório, que eu não costumo assim ler a introdução e fazer grandes comentários sobre a introdução, porque a introdução já é um texto em que, ao ler esse texto, todos os professores que lecionam a aula de escola bíblica dominical, nessa introdução, ele já está num ato de introduzir, preparando-se para comentar todos os comentários contidos na lição que a qual ele está lecionando. Amém? Introdução.
A introdução diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Observe aí que na introdução, Paulo ele já nos introduz no ato de adorar, no ato de louvar ao Senhor, no ato de glorificar e engrandecer a Deus pela sua bendita e pela sua bondade e pela sua misericórdia. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor elas estendem-se de geração a geração. O nosso ponto central da nossa lição diz assim: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós observamos que no primeiro tópico da nossa lição, ela está dizendo o seguinte: a nova posição em Cristo, porque no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Olha que coisa interessante. Quando diz aqui que Deus nos outorgou, o comentarista ele quis dizer o seguinte: que Deus nos concedeu e Deus nos autorizou, né? Como se diz, em Cristo ter privilégio da salvação, porque antes nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos a autorização de ser uma pessoa privilegiada, um homem privilegiado, uma mulher privilegiada, né? Em pertencer ao plano da salvação. Muitas vezes, por quê? Porque muitas vezes nós ouvíamos a pregação do Evangelho e nós criticávamos os pregadores, os mensageiros que pregavam o Evangelho, o plano da salvação, e nós não tomávamos posse daquilo que Deus estava nos oferecendo, nos autorizando a participar. Então, graças a Deus, Ele nos autorizou, Ele nos concedeu esta grande e infinita, pela sua grande e infinita misericórdia, Ele nos concedeu esse privilégio da salvação. No subtópico 1, fala sobre a doxologia. A doxologia, nós sabemos que é uma forma litúrgica de dirigirmos a Deus. Então nós vamos falar sobre isso, sobre a doxologia, que é uma forma litúrgica dirigida ao próprio Deus, pois a doxologia ela tem aqui um significado muito importante, porque a palavra doxo
significa glória, né? E a palavra logia significa a palavra. Então, é uma forma realmente de criarmos uma liturgia, de estarmos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então vimos aqui a palavra doxa no grego, ela significa glória, e a palavra logia significa palavra ou manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Quer dizer, quando um cristão levanta a mão para o céu e diz Deus seja louvado, ele está usando a doxologia. Quando um cristão levanta a mão para Deus e diz aleluia, ele está também usando essa liturgia que nos traz o título de doxologia para adorar a Deus, né? Porque a doxologia não pode ser desassociada na vida do cristão quando ele está prestando a Deus uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Nesta lição, nós vamos aprender a estar sempre adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então, após expor os versículos de abertura da epístola, que é Epístola de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa do nosso Deus. Olha que coisa interessante. Nessa sequência, ele apresenta aí uma sequência de uma verdadeira adoração e a verdadeira bondade de Deus, né? Ele começa pela frase bendito o Deus, né? E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa exaltando, ele já começa enaltecendo, ele já começa adorando. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde a palavra bendito, ela significa digno de louvor. Quando se diz bendito, é porque Deus é digno de louvor, Deus é digno de adoração. O apóstolo, ele dá sequência até o versículo 14, aqui do primeiro capítulo das cartas aos Efésios. Por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno, e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. E nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do segmento, quer dizer, refrão, para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós devemos adorar. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo, o seu Filho. Então observe só que as nossas lições não necessita nem tanto assim de prolongarmos um comentário, porque ela já é explícita, ela já é mastigada, é só nós engolirmos, né? Conforme o escritor, ele já deixa um escrito muito profundo concernente ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
No segundo tópico, ou no segundo subtópico do tópico número 1, que nós estamos estudando, fala sobre as bênçãos espirituais. E alguém poderia pensar, por que bênçãos espirituais? Será que existem bênçãos materiais? Né? Lógico que existe bênçãos materiais também, né? Mas para nós os cristãos, nós falamos sobre as bênçãos espirituais, porque as bênçãos espirituais não são as bênçãos materiais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas proveniente dos lugares celestiais. Quer dizer, as bênçãos que nós recebemos, que é a bênção vinda do céu. A Bíblia diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então veja bem, isto é do reino espirituais. E essas bênçãos, elas são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Nós não vamos ler para que o nosso vídeo não fica muito extenso. Amém? Tais como Deus nos elegeu para sermos santos. Então, da onde vem essa eleição? Ela vem de Deus, porque foi Ele que nos elegeu, né? Ele predestinou-nos para sermos filho. De quem que veio a predestinação para nós? Veio de Deus, né? Para sermos filhos. Nos fez agradável a si. Ele nos fez agradável, né? O agrado de Deus manifestou nas nossas vidas. Reuniu-nos por meio do sangue de Jesus, do sangue de Cristo. Então são as bênçãos espirituais. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Outra bênção espiritual. Revelou-nos a palavra da verdade. Depois vem outra bênção espiritual que se encontra Efésios 1, versículo 13, parte B do versículo. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu, aqui na parte B do versículo, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção do Filho, que realizou, e do Espírito Santo que garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo exclamou: bendito seja Deus. Ele é bendito, né? Muito bem, então está aí as bênçãos espirituais, né, que nós estamos falando neste primeiro tópico desta segunda lição do segundo trimestre do ano 2020. No subtópico número 3, fala sobre a nova condição. Por que a nova condição? Porque anteriormente a nossa condição de vida que nós vivia, ela se tornou velha para nós. Agora nós vivemos uma nova condição de vida em Cristo Jesus, né? Aqui diz, a expressão em Cristo, ela significa que somos abençoados com toda bênção espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Observe só que é a partir da pessoa de Jesus Cristo e a partir da obra realizada no Calvário que nós recebemos aqui todas as nossas bênçãos espirituais. Como está essa referência em Hebreus, né, no capítulo 9, versículo 12, porque este versículo ele nos traz uma ilustração, né,
que vem dos rituais do dia da expiação, descrita em Levítico capítulo 16. E observamos que através da morte de Cristo, Ele nos livrou para sempre da escravidão do pecado. Né? Observamos que o ritual da expiação do Levítico, quando a pessoa praticava ali um erro e fazia ali o trabalho de expiação, aquela expiação não tirava, não purificava do pecado, ela só encobria o pecado. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, através da sua morte, Ele nos livrou para sempre do pecado. Porquanto a Bíblia também nos diz que do pecado que nós cometemos na nossa ignorância, Deus não lembrará mais, né? Disse lá, não lembrarei mais dos vossos pecados, os nossos pecados. Do tempo da nossa ignorância, nós ficamos livres desse pecado através do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso então nós passamos a viver uma nova condição em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E esta nova condição, ela está relacionada com a nova experiência de nossa conversão a Ele, né? Observamos que ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ali diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, é mais uma ilustração interessante que nós devemos meditar nessa ilustração, porque diz aqui que essa ilustração, os cristãos são pessoas completamente novas. Os cristãos são pessoas completamente novas em seu interior. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos dá uma nova vida, né? Sendo assim, não somos mais as mesmas pessoas diante. Por quê? Porque nós nos tornamos pessoas renovadas, pessoas reabilitadas, pessoas reeducadas. Nós recebemos o que? Uma nova criação. Então nós somos criados de novo. Então por isso que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E essa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo, né? Isto é oposto da antiga vida em Adão, né? Escravizada pelo pecado, conforme diz ali Romanos 5, 11 ao 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como os filhos da luz. Romanos 5, 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios divinos, de todos os benefícios advindo dessa redenção. Entenderam? Então, se você for assistir este vídeo, assista ele até o final, deixe o seu like, faça o seu comentário. Se for possível, coloque a sua pergunta num comentário, estarei respondendo para você de acordo com as nossas possibilidades. Adicione o sininho para você ter todas as nossas notificações. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, nos ajude a manter este canal. Amém? A síntese do tópico 1 diz: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Amém? Você acabou de assistir, né, este vídeo, e
Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto, a qual está situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, número 654, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, Complexo Jockey Club, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Os nossos cultos são realizados nas terça-feiras, nas quinta-feiras, 19h30, e aos domingos, às 19h15. Por motivo da quarentena que estamos vivendo, nesses dias não estamos em atividade no nosso templo, no nosso salão, mas a igreja continua aberta para Deus, né? Cada um aí faça o que deve ser feito para adoração a Deus, mas assim que passar essa quarentena, faça-nos uma visita nesses dias de culto que eu acabei de citar, para você ouvir a palavra de Deus e aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma. Nos domingos, das 9 às 10h30, nós temos Escola Bíblica Dominical, que é a qual também por esses dias está suspenso. Estamos aguardando aí a segunda ordem das nossas autoridades. Amém? Nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto, agradecemos pela atenção de todos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.